Lançado aos céus no Natal de 2021, o James Webb revolucionou a pesquisa astronômica, enviando fotos de locais mais distantes, até então desconhecidos, com mais precisão do que o seu antecessor, o saudoso Hubble, por observar o universo em luz infravermelha. O maior e mais poderoso telescópio já lançado ao espaço é resultado de uma parceria entre as agências espaciais americana, a NASA, a canadense, CSA, e a europeia, ESA. A primeira imagem do telescópio foi divulgada ao público em 11 de julho de 2022 e entrou oficialmente em serviço no dia seguinte. De lá para cá se passaram menos de 2 anos e o James Webb já provou ser o mais revolucionário telescópio da humanidade, devido ao seu potencial como fonte inesgotável de descobertas, desde objetos nunca vistos dentro do nosso próprio sistema solar até galáxias distantes, que ameaçam quebrar nossa compreensão a respeito do universo. Por isso, hoje vamos apresentar 5 revelações incríveis que já descobrimos graças ao James Webb. Em julho de 2022, chegaram as primeiras imagens do James Webb, que imediatamente receberam muita atenção. Essas eram as imagens de maior resolução de galáxias distantes que já haviam sido vistas. E era difícil não ficar surpreso com um forte contraste entre esses novos registros e aqueles de telescópios anteriores como o Hubble. No entanto, cerca de uma semana depois que essas imagens foram divulgadas, os pesquisadores notaram algo peculiar em uma delas. A imagem mostrou um ponto vermelho que era suspeitamente brilhante. Até então, não era incomum uma galáxia ser tão vermelha ou tão distante, mas a proporção deste ponto vermelho era diferenciada. A vermelhidão é o resultado de algo chamado de desvio para o vermelho, ou em inglês redshift, que é causado pela expansão do universo. Christian Doppler foi o primeiro a dar uma explicação física para o fenômeno e também a prever que ele pudesse ocorrer em qualquer tipo de onda, mecânica ou eletromagnética. E também foi ele quem sugeriu que o efeito pudesse ser usado para medir velocidades de objetos celestes. Para compreender o efeito, vamos primeiro nos lembrar do que ocorre quando observamos um carro de corrida se aproximando em alta velocidade. O ronco do motor é mais agudo na aproximação. Depois que o carro passa por nós e se afasta, o ronco se torna mais grave. Nesse sentido, na aproximação, um número maior de frentes de ondas atinge nossos ouvidos por unidade de tempo e interpretamos isso como aumento de frequência, identificado através do som mais agudo. Enquanto isso, no afastamento de um número menor de frente de ondas nos atinge ao mesmo tempo, o que interpretamos como diminuição da frequência, e que, portanto, gera a percepção de um som mais grave. Esse efeito também acontece com a luz, através da radiação eletromagnética, e vai desde o vermelho até o violeta. E para medir a velocidade de uma estrela ou galáxia distante, é necessário conhecer a cor de alguma radiação emitida por ela. E isto é possível devido à mecânica quântica. Quanto mais distante se observa, mais no passado estamos olhando. Visto que a luz tem uma velocidade finita por sua vez, a expansão do universo também interfere na trajetória da luz, fazendo com que vá para comprimentos de onda maiores, como o infravermelho. Sendo assim, à medida que o universo se expande, a luz externa fica esticada, fazendo com que pareça mais vermelha para nós. Essa cor pode ser usada para determinar a distância da fonte de luz de nós e, por extensão, a sua idade. Comparada com nossa Via Láctea, essas novas galáxias são realmente gigantes. Um estudo publicado na Nature Astronomy permitiu conhecer mais sobre a formação de sistemas e estrelas, para compreendermos essas galáxias extraordinárias que os cientistas têm mapeado. Nessa pesquisa foi usada a espectroscopia, o estudo de relação entre a radiação eletromagnética e a matéria, que fosse capaz de auxiliar na compreensão sobre quais elementos formavam os astros observados. Portanto, é possível diferenciar a idade das estrelas a partir da composição delas. Um dado importante
é que os gases contidos em objetos quentes emitem luz em faixas ou cores muito bem definidas que dependem do material de que são compostos. Esses espectros de emissão funcionam como assinaturas específicas de cada elemento, átomo ou molécula, e servem para identificá-los na Terra ou nas estrelas. Desta forma, foi possível identificar o elemento químico hélio no Sol em 1868, antes que pudesse ser detectado na Terra, uma vez que ele é abundante nas estrelas e raro em nosso planeta. Um novo estudo liderado por Jorrit Maty demonstra que os pontos vermelhos estão a uma distância de 12,6 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Isso significa que a luz emitida por eles viajou por 12,6 bilhões de anos. Portanto, essa é a idade aproximada deles em um universo que tem 13,8 bilhões de anos de idade. Anteriormente, as imagens do telescópio Hubble não tinham resolução suficiente para distinguir esses pontos de galáxias comuns avermelhadas. Agora, o James Webb mostrou que cada um deles é um buraco negro supermassivo ativo, ou seja, que se alimentam de grandes quantidades de matéria. A descoberta surpreendeu os cientistas. E, de acordo com reportagem de março deste ano da CNN, uma das galáxias identificada pelo nome GZ9P3 possui 10 vezes mais massa do que a galáxia mais massiva anteriormente encontrada no período considerado como a infância do universo. Com o telescópio James Webb, foi possível enxergar a galáxia GZ9P3 como era 510 milhões de anos depois do Big Bang, um tipo de explosão que teria dado origem ao universo. Como a luz emitida pelas estrelas leva um tempo para chegar à Terra ou ao detector do telescópio, que está posicionado no espaço, as imagens que observamos hoje aconteceram muitos e muitos anos atrás. A equipe de Jorrit Maty analisou as linhas espectrais dessa população de pequenos pontos vermelhos e encontrou sinais de nuvens de gás hidrogênio em movimento rápido ao redor dos buracos negros supermassivos. E declarou que os objetos parecem avermelhados por causa da poeira que obscurece os buracos negros e avermelha as cores. Com isso, os pesquisadores argumentaram que os pequenos pontos vermelhos identificados nas imagens do James Webb são versões pequenas e vermelhas de quasares gigantes que, aliás, são de cor azulada. Eles esperam que estudar os quasares bebês ajude os cientistas a compreenderem melhor os misteriosos processos de formação de um quasar gigante no início do universo. A formação das galáxias ainda permanece uma pergunta em aberto. Além disso, os buracos negros parecem ter um papel importante na formação e evolução desses sistemas, formados por uma vasta quantidade de estrelas, poeira, gases e matéria escura. Portanto, a descoberta dos buracos negros supermassivos revelou que estes estão localizados no coração de uma galáxia hospedeira. Daí, ao devorarem objetos como estrelas ou nuvens de gás, esses buracos negros supermassivos emitem tanta energia que são capazes de ofuscar o brilho de sua própria galáxia. Por isso, nesses casos, esse objeto extremamente luminoso recebe o nome de quasar. E apesar da fama do forte campo gravitacional, um buraco negro é muito menor que sua galáxia e não a influencia gravitacionalmente em grandes distâncias. No entanto, uma correlação entre a dispersão de velocidades na parte mais interna da galáxia e a massa do buraco negro existe. E também há uma relação entre a taxa de formação de estrelas e a atividade de um buraco negro. Nesse sentido, algumas hipóteses sugeriram que houve uma coevolução entre as galáxias e o buraco negro supermassivo no centro. Um ponto importante é que buracos negros que possuam uma massa maior que cerca de 10 mil massas solares são classificados como buracos negros supermassivos, sendo que eles podem chegar até cerca de milhões ou bilhões de massas solares. Um ótimo exemplo sobre esses objetos impossíveis é o buraco negro COS 87259, com 1 bilhão de massas solares. Sua luz é tão antiga que foi emitida apenas 750 milhões de anos após o Big Bang. Em outras palavras, ele estaria
a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância de nós. E o mais intrigante é que convencionamos que os buracos negros nasciam de sementes de buracos negros menores e cresciam a partir dali através de acreção e mergers com outros buracos negros. Portanto, era esperado que esse processo tivesse acontecido durante a transição da Era das Trevas para a Era das Estrelas, quando o universo tinha cerca de 300 milhões de anos. Porém, com a nova descoberta, os cientistas perceberam que, no início do universo, os buracos negros já eram muito grandes, de forma que nenhum modelo atual conseguiu ainda explicar o motivo desse fenômeno. A busca por entender como eles se formaram continua com o nosso surpreendente James Webb. Ano passado, o telescópio revelou novos segredos do universo. Dezenas de corpos celestes, do tamanho do planeta Júpiter, flutuando dentro da nebulosa de Órion. Batizados pelo nome de jumbos, que significaria algo como objetos binários com a massa de Júpiter, esses corpos celestes são descritos como pequenos demais para serem considerados estrelas, e diferentes da classificação clássica dos planetas pelo fato de não orbitarem em torno de uma estrela-mãe. O que é intrigante nessa descoberta é que estes objetos parecem mover-se aos pares. O telescópio observou cerca de 40 pares desses objetos em um estudo muito detalhado da famosa nebulosa de Órion. E de acordo com a reportagem da BBC, a primeira hipótese sobre sua formação é que estes objetos talvez tenham crescido em regiões da nebulosa onde a densidade do material era insuficiente para formar estrelas completas. Outra hipótese é que eles tenham sido produzidos em torno de estrelas e depois ejetados para o espaço interestelar. Um professor e consultor científico da Agência Espacial Europeia, a ESA, líder da equipe que fez a descoberta, apontou que a hipótese da ejeção era a preferida, em meados de outubro de 23. A nebulosa de Órion, também conhecida por M42, é uma região de formação estelar, a maior e a mais próxima da Terra. Juntamente com um quarteto de sóis brilhantes no seu centro, denominado trapézio, essa região do espaço é visível a olho nu como uma mancha no céu. A nebulosa fica na parte de baixo da constelação de Órion, que leva o nome de um mítico caçador grego. E ao fazermos uma analogia, é como se a nebulosa fizesse parte da espada do caçador pendurada em seu cinto. Os pesquisadores, ao considerarem a notável resolução e sensibilidade infravermelha do telescópio James Webb, conseguiram coletar outros dados que acrescentam às informações obtidas por telescópios mais antigos, incluindo o antecessor direto do Webb, o Hubble. A astrônoma Heidi Hammel, que não fazia parte da equipe que fez a descoberta, contou na reportagem da BBC sobre sua reação ao ficar sabendo dos objetos binários e declarou que não existem atualmente modelos de formação de sistemas planetários que prevejam a ejeção de pares binários de planetas. Porém, argumentou que talvez todas as regiões de formação estelar abriguem esses Júpiters duplos e talvez até Netunos duplos e terras duplas, e simplesmente não tínhamos tecnologia suficiente para avistarmos os jumbos ou outros duplos antes. Nossa galáxia também traz surpresas para você. Os astrônomos europeus também detectaram um asteroide anteriormente desconhecido entre os planetas Marte e Júpiter. O asteroide, que mede de 100 a 200 metros de comprimento, é o menor objeto observado até agora com esse telescópio, informou a Agência Espacial Americana, a NASA, em fevereiro de 2023. A descoberta ocorreu durante a calibração do instrumento infravermelho médio, o MIRI, do telescópio, e segundo Thomas Miller, astrônomo do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre na Alemanha, a incrível sensibilidade do Webb tornou possível ver esse objeto de aproximadamente 100 metros a uma distância de mais de 100 milhões de quilômetros. As imagens foram feitas enquanto os astrônomos calibravam o James Webb, observando o asteroide 10920, 1998 BC1, descoberto em 1998. No mesmo campo de visão dos astrônomos,
O pequeno asteroide foi descoberto na região interna do cinturão e com uma órbita de inclinação baixa. Modelos científicos atuais prevêem a existência de asteroides pequenos no cinturão principal, mas devido ao tamanho, eles foram menos observados que seus equivalentes maiores até os dias atuais. De acordo com os pesquisadores, os resultados da descoberta não intencional mostram que mesmo observações Webb falhadas podem ser cientificamente úteis, se você tiver a mentalidade certa e um pouco de sorte. As águas podem estar fluindo na superfície de um planeta colossal que fica a cerca de 120 anos-luz da Terra. De acordo com o portal da CNN Brasil, a investigação com o Observatório Espacial, um dos instrumentos astronômicos mais avançados em operação, revelou que o exoplaneta K2-18b pode ter algumas características-chave de um planeta que poderia suportar massas de água e, assim, revelar possíveis sinais de vida. Descoberto em 2015 pelo telescópio espacial Kepler, este planeta orbita a estrela anã vermelha K218, na constelação de Leão, e tornou-se um dos exoplanetas mais importantes, especialmente após uma análise espectroscópica de 2019 que mostrou a presença de vapor de água em sua atmosfera. Esta foi a primeira vez que o vapor de água foi visto na atmosfera de um exoplaneta que não era Júpiter quente. Em vez disso, K2-18b orbita dentro da zona habitável do planeta e tem uma temperatura média de apenas cerca de 20 graus Celsius mais fria que a Terra. Ainda não se sabe se este é um planeta rochoso como a Terra, mas tem uma atmosfera rica em hidrogênio e acredita-se que seja coberto por um oceano de água líquida. Em 2023, James Webb foi capaz de fazer uma nova descoberta, potencialmente inovadora em relação a K2-18b. No entanto, foi uma mistura de boas e más notícias. A má notícia foi que a atmosfera mostrou ser composta de apenas 0,1% de vapor de água. Isso não descarta a possibilidade de grandes quantidades de água no planeta, pois é possível que a imagem espectrográfica do James Webb fosse apenas na estratosfera seca. No entanto, foram os outros gases descobertos que foram muito mais emocionantes, incluindo o sulfeto de dimetila, um composto que na Terra é considerado nossa assinatura biológica. A presença de DMS na atmosfera de K2-18b continua a ser um desenvolvimento incrivelmente excitante. Embora seja muito cedo para fazer afirmações ousadas sobre a vida microbiana existente no planeta, as primeiras evidências sugerem que é uma possibilidade muito real. No entanto, há muitas incógnitas potenciais que poderiam impedir a vida de ser uma possibilidade nesse planeta. É um relatório emocionante, mas ainda são necessárias pesquisas adicionais para tirar conclusões precipitadas. Não é não?